Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Meu nome é Tia Simone e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Vocês gostam de história? Eu amo história, eu amo ouvir história e contar história. E essa história que eu vou te contar é uma história muito especial. Ela aconteceu há muitos anos atrás e ela também faz parte de um livro muito especial. Sabe qual? A Bíblia Sagrada. Aqui na Bíblia existem várias histórias e uma dessas histórias é a história da Páscoa. Vocês gostam de Páscoa? Vocês gostam dessa data? Eu amo a Páscoa. A Páscoa é uma data muito importante, sabiam? Mas afinal, como surgiu a Páscoa? Quem inventou a Páscoa? E qual o significado da Páscoa? Vem comigo que hoje a gente vai descobrir juntos sobre essa data tão importante. A Páscoa, ela começou há muito tempo atrás. Sim, no Egito havia um rei, Faraó. Ele era um rei muito poderoso e também muito malvado. Ele havia muitos escravos. O povo hebreu era escravo do Faraó. Vocês sabem o que é escravo? Escravos são pessoas que trabalham para outras pessoas obrigado e sem ter nenhum benefício. Os hebreus eram escravizados há muito tempo pelo rei Faraó. Eles construíam pirâmide, faziam tijolos, muitas coisas. E eles estavam cansados. E eles começaram a orar ao Papai do Céu para que eles pudessem ser libertos da escravidão daquele povo, voltar à sua terra. E eles começaram a orar, mas Deus tinha escolhido um homem para ser o libertador. Sabe quem? Vocês conhecem? Moisés. Moisés foi um nenenzinho que nasceu de uma mamãe chamada Joquebede. Ele nasceu com o propósito de ser libertador dos escravos israelitas. Sim, passaram-se muitos anos depois que Moisés nasceu. E aconteceu então que Deus falou com Moisés. Sim, Moisés, vá até o Faraó e diga para libertar o meu povo. Eu tenho ouvido o clamor deles e eles estão sofrendo muito. Moisés ficou com medo. Você ficaria com medo? Moisés teve medo. Moisés tentou arrumar várias desculpas para não ir. Não. Moisés teve medo. Moisés tentou dar desculpa para Deus, dizer que ele não ia saber falar, que o rei nunca ia obedecê-lo, que ele era apenas um pastor de ovelhas. Sim, mas não era só isso. Deus estaria com ele. Deus prometeu que estaria com ele. Então, Moisés, orientado por Deus, voltou para o Egito e foi falar com o Faraó. Deus já havia avisado Moisés: Moisés, eu endurecerei o coração do Faraó para que todo o Egito reconheça que eu sou Deus. Moisés então chegou até o palácio e disse para Faraó: Faraó, Deus mandou dizer: liberte o meu povo. Faraó deixou? Mas Faraó nem deu ouvido ao que Moisés falou. Sabe o que ele fez? Ele ainda castigou o povo, fez com que trabalhassem mais ainda. Moisés então foi orar ao Senhor e o Senhor disse: Moisés, eu mandarei o primeiro sinal. Sabe qual foi esse sinal?
toda a água do Egito se transformará em sangue. O povo não teria água para beber, água para se banhar, para fazer comida. Toda a água do Egito virou sangue. Mas Deus estava cuidando dos hebreus. Sabe o que aconteceu? Nos hebreus, eles tinham água para beber, água para banhar. Então, o faraó chamou a Moisés e pediu que orassem a Deus para que voltasse ao normal e assim libertaria o povo. Moisés orou a Deus e a água voltou. E o faraó libertou o povo. Lembra que Deus havia dito para Moisés que endureceria o coração de faraó para que todos no Egito entendessem e compreendessem o poder dele? Então faraó disse: não, vocês não vão sair daqui, continuarão como escravos. Mas e agora? O que iria acontecer? Logo veio a segunda praga, rãs. O Egito ficou coberto de rãs. Todos os lugares tinha rãs. No quarto, na sala, na cozinha, pela rua. Imagina, criançada, todo lugar que olhava tinha uma rã. Tinha rã para todos os lugares. Mais uma vez, Faraó pediu a Moisés que orasse a Deus para que acabasse com aquela praga, que ele libertaria o povo. Moisés orou a Deus, a praga acabou, mas o faraó não libertou o povo. Vocês se lembram, crianças, que eu falei que foram 10 pragas? As rãs foram a segunda praga. E quais eram as outras, tia Simone? A terceira praga foi piolho. Todo o Egito ficou cheio de piolho. Quarta praga foi mosca. Todo o Egito estava cheio de mosca para todo canto. Quinta praga foi a morte dos animais. Sim, todos os animais que pertenciam aos egípcios morreram. A sexta praga foi feridas, úlceras no corpo das pessoas. A sétima praga foi chuva de pedra. Todo o Egito sofreu com a chuva de pedra. A oitava praga foi gafanhotos. Todo o Egito ficou coberto de gafanhotos. E a nona praga, trevas. Não houve dia, só escuridão por todos os lugares durante todo o dia. Crianças, toda vez que acontecia uma praga, o faraó pedia a Moisés que orasse a Deus para que aquela praga acabasse e que libertaria o povo. Moisés orava a Deus, a praga acabava e faraó não libertava o povo. Mas Deus havia dito que seriam 10 pragas e a 10ª praga seria muito, muito terrível. E qual seria essa praga? A 10ª praga eu vou convidar uma tia para estar contando para vocês, tá bom? Só um minutinho. Gi, conta daí! E aí, gente? Tudo bem? Eu vou contar, assim como a tia Simone tinha dito, a continuação da história. Deus ia enviar para o Egito a 10ª praga. Sabe qual é? Então vamos lá que eu vou contar. Oi, gente, tudo bem? Assim como a tia Simone estava explicando, Deus ordenou a Moisés que preparasse uma refeição, uma celebração muito especial naquela noite. Na noite onde Deus iria enviar a 10ª praga ao Egito, para que o coração duro de Faraó pudesse finalmente se abrir depois de tantas pragas. Como acontece? Deus ordena o seguinte: Moisés, pegue um cordeiro
mas não qualquer cordeiro. Pegue um cordeiro sem defeito algum. Ou seja, o cordeiro ele tinha que ter todas as patas, né? Não podia estar faltando uma. O cordeiro ele não podia ter doença, nenhuma enfermidade, ele tinha que estar perfeito aos olhos de Deus. Então, Moisés, pegue um cordeiro, pegue também ervas amargas, para vocês comerem junto desse cordeiro. Além dessas ervas amargas, vocês também vão fazer um tipo especial de pão. Um pão chamado pão asmo, que é um pão sem fermento. Então, Moisés vai lá, explica para o povo, né, como era feito, como Deus ordenou. Então, naquela refeição muito especial, eles arrumaram toda a mesa, eles colocaram tudo bonitinho, tudo organizado para fazer essa celebração. Então, pegaram o cordeiro, pegaram as ervas amargas e fizeram o pão sem fermento, para então fazerem uma celebração, comemorarem que aquela noite seria a última noite deles no Egito. E Deus foi muito claro. Deus ele diz o seguinte: vocês vão sempre comemorar esse tipo de refeição, essa celebração chamada Páscoa, para que vocês se lembrem de que eu fui o Deus que tirou todos vocês, meus filhos, meu povo, da terra do Egito, uma terra onde vocês estavam como escravos. Fui eu, o seu Deus, que te libertou. Então, eles fazem essa refeição, eles comem, eles comemoram, e Deus diz o seguinte: eu quero que vocês já coloquem roupas para estarem prontos para irem embora, assim quando o faraó chamar Moisés e Arão e expulsar vocês da terra do Egito. Então, o povo coloca o seu sapato, eles pegam seus cajados na mão, eles se aprontam para logo irem embora. E o mais importante, Deus, ele ordena com que todo o povo hebreu passe o sangue daquele cordeiro nas laterais das portas de suas casas. Como assim, Ana? Eu vou explicar. Acho que dá para ver uma casinha aqui. Deus fala: passe o sangue desses cordeiros nas laterais das portas de vocês como um símbolo que eu estou fazendo com vocês. Naquela noite, um anjo passará por todo o Egito e o anjo ele irá roubar a vida de todo o primeiro filho, o primogênito que não tiver aliança comigo. Então, como o povo hebreu era o único povo que tinha aliança com Deus, eles vão lá, fazem essa celebração, passam o sangue nas laterais de suas portas, e quando o anjo passa naquela noite, os filhos dos hebreus, não só os filhos, mas como os primeiros bois, né? Os primeiros cordeiros, ovelhas, todos aqueles animais que eles tinham, eles vão ser poupados, eles vão viver, eles não vão morrer. Então, naquela noite, o que acontece? O filho do faraó, o primeiro filho especial de faraó, ele morre. Porque Deus havia ordenado que o primeiro iria morrer de toda aquela casa que não tinha aliança com Deus. Então, faraó ficou entristecido, mandou chamar imediatamente: venham a mim, Moisés, Arão, eu expulso vocês da terra do Egito. Vão celebrar o seu culto a Deus. Eu não quero mais vocês aqui. Então, o povo hebreu que
estava sofrendo tanto na mão dos egípcios, eles são libertos dessa escravidão. E aí, onde eu quero chegar? Deus, Ele ordena que essa celebração ela seja feita de geração em geração. Essa celebração, essa Páscoa, significa pra gente renovação, né? Pra gente sempre se lembrar de como a primeira Páscoa aconteceu. Oi, crianças! Gostaram da história? Agora, a continuação dessa história eu não vou contar. Quem vai falar para vocês é a tia Patrícia. Eu contei sobre a primeira Páscoa, a primeira celebração da Páscoa, mas vai ter a segunda Páscoa, que é a mais importante para nós hoje.